No vídeo de hoje nós vamos ver um protestante, esse aí da tela, dizer que a Igreja Católica não é responsável pela definição do cânon do Novo Testamento. Fica comigo, mais uma presepada protestante que precisa ser respondida. Depois da vinheta. Amor à Imaculada sempre, Deus abençoe você, seja bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Eu sou o diácono João Vitor Mariano, é uma alegria acolher você aqui. Evangelize conosco, clique agora em curtir, inscreva-se em nosso canal e clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Tudo isso é muito importante para juntos evangelizarmos. E iniciamos a nossa arrecadação para gravarmos no próximo mês. Então, sempre arrecadamos um mês antes. Nos ajude na nossa evangelização para que nós possamos gravar de segunda a sexta aqui em nosso canal. Então, nós vamos analisar aqui a fala desse protestante e responder ponto a ponto aqui, mostrando para vocês as incoerências dele. Vamos ouvir. Quem decidiu quais são os livros do Novo Testamento? Eu vou te dar uma dica. Não foi a Igreja Católica Romana. Eusébio de Cesareia, por volta do ano 325 d.C., escreveu sobre quais livros eram considerados inspirados ou não pelas diversas igrejas da época. Ele os dividiu em 4 grupos. O primeiro, livros universalmente aceitos por todas as igrejas. Os 4 evangelhos, Atos, as cartas de Paulo, 1 Pedro, 1 João e Apocalipse. Segundo, os livros aceitos pela maioria das igrejas, mas não por todas, provavelmente por questões geográficas. Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João e Judas. Terceiro, os livros rejeitados como inspirados. Atos de Paulo, Pastor de Hermas, Apocalipse de Pedro e o Didaquê. E quarto e último, os livros heréticos. Evangelho de Pedro, Evangelho de Tomé, Atos de João e outros. Ou seja, a Igreja de Cristo como um todo já havia decidido quais livros eram inspirados muitos anos antes do que a primeira vez que a Igreja de Roma se pronunciou sobre o assunto, em 382 d.C. Quer aprender mais sobre a Bíblia? Segue meu perfil. Então vamos lá, esse vídeo dele nos permite aqui pegá-lo na sua incoerência, né, na incoerência dele. Muito incoerente. Vamos lá. A primeira questão é que Eusébio de Cesareia, no livro História Eclesiástica, no livro 2, eu vou mostrar para vocês aqui, no livro 3, para ser exato, capítulo 25, ele vai falar justamente da discordância da igreja no aspecto geral, acerca do que era inspirado, do que não era, do que podia ser lido e considerado como apócrifo, enfim. Nesse momento da história citado pelo senhor protestante, o que existe não é uma definição oficial, né? E aqui nós devemos dizer que havia já a autoridade da Igreja de Roma. Isso é provado, por exemplo, com Irineu de Lyon. Já mostramos isso aqui várias vezes. Ele dizendo que há uma autoridade preeminente na Igreja de Roma. Tá? Eu não vou repetir o texto. Nós já temos aqui vídeos falando sobre esse termo, né? Potiorem principalitatem, a autoridade preeminente da Igreja de Roma. A própria Bíblia vai dizer isso em Romanos capítulo 1, versículo 7, né? Que a fé da Igreja de Roma é preconizada no mundo inteiro. Mas, nesse momento, Eusébio de Cesareia cita também a Igreja de Antioquia, a Igreja de Jerusalém, porque eram igrejas ali juntamente com a Igreja de Roma de grande importância, não maior que a Igreja de Roma, mas tão importantes quanto, porque o que os protestantes fazem é fazer uma inferência dizendo que os católicos não consideram as outras igrejas ali nomeadas no início do cristianismo, o que é falso. Então aqui no texto, ele vai falar vários aspectos. Por exemplo, vamos pegar esse número 1 aqui, ó. Já que estamos lidando com esse assunto, a questão das escrituras que são divinamente aceitas, né? Ele vai dizer, já que estamos lidando com esse assunto, é apropriado resumir os escritos do Novo Testamento, que já foram mencionados. Primeiro, então, deve ser colocado o Santo Quartênio dos Evangelhos, ou seja, os 4 Evangelhos, seguindo os Atos dos Apóstolos. No decorrer do texto, ele vai falar, por exemplo, de textos rejeitados. Olha o número 4. Entre os escritos rejeitados devem ser considerados também os Atos de Paulo, o chamado Pastor, né, que é a questão do Pastor de Hermas, o Apocalipse de Pedro, inclusive citados também pelo protestante aí no vídeo dele. Mas o que acontece aqui
é que em nenhum lugar vai dizer que a igreja está definindo oficialmente um cânon. Aqui é o momento da discussão. Aqui é o momento onde não acontece um concílio aqui. O que o senhor protestante aí esquece é que os concílios são os concílios da igreja que vão definir oficialmente alguma coisa acerca da igreja de Cristo. Lembrando que aqui nós citamos a igreja de Roma, a igreja de Antioquia, a igreja de Jerusalém. Não existe igreja protestante aqui nesse momento, né? A gente precisa deixar isso bem claro. Queria ler com vocês o número 6, que vai falar da importância da tradição eclesiástica, né? Da tradição apostólica. Mas, no entanto, nos sentimos compelidos a dar um catálogo desses, também distinguindo aquelas obras que, de acordo com a tradição eclesiástica, são verdadeiras, genuínas e comumente aceitas daquelas outras que, embora não sejam canônicas, mas contestadas, são ao mesmo tempo conhecidas pela maioria dos escritores eclesiásticos. Então, nesse momento, a igreja está definindo. Eles apresentam um catálogo inicial, mas não é uma definição, não é um concílio, onde essas igrejas principais, ligadas à igreja de Roma, que tem autoridade preeminente, estão definindo algo. Não, não é uma definição. Essa primeira definição acontece em 382, no Sínodo de Roma, no Concílio de Roma. É a primeira vez que oficialmente a Igreja Católica Apostólica Romana, agora sim podemos dizer, é um concílio desta igreja, define o cânon do Novo Testamento como nós temos hoje. Então toda a argumentação protestante cai no livro 3, se você quiser. Está aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, o livro 3, né, a partir do capítulo 25 do livro História Eclesiástica, que, diferentemente do protestante aí do vídeo, eu mostrei para vocês aqui no site New Advent. Você pode ler com calma para que você entenda que a fala desse protestante, ela é falsa, né? O que a igreja faz nesse momento em que nos escreve Eusébio de Cesareia é nos mostrar um catálogo daquilo que a igreja já aceita, daquilo que ela rejeita e daquilo que ela ainda está discernindo. Então, a primeira vez que a igreja vai oficialmente, e nunca mudou a partir de lá, definir um cânon do Novo Testamento é no Concílio de Roma, né? Isso qualquer estudo básico de história vai mostrar. Em 393, no Concílio de Cartago, né, nós vamos ter o quê? A igreja confirmando mais uma vez a lista definida em 382. Tá? E em 1546, no concílio, né, que nós vamos chamar Concílio de Trento, né, nós vamos ter aí a definição oficial, né, no aspecto de reconfirmar o que em 382 o Concílio de Roma já tinha dito. 393, Concílio de Cartago, confirma Roma. E agora, no Concílio de Trento, oficialmente a igreja vai dizer, esses concílios anteriores estavam corretos. A pergunta que não quer calar, qual cânon do Novo Testamento os protestantes seguem? Esse que foi definido no Concílio de Roma, em 382. Isso é irrefutável na história. Eusébio de Cesareia não fala de uma definição oficial, não fala de um concílio. Ele fala do que aquela igreja, né, contida sobretudo por essas 4 igrejas principais, Roma, Antioquia, Jerusalém, né, ali citadas, inclusive por Eusébio de Cesareia. Havia a discussão, né, a igreja do Oriente, enfim. E somente em 382 é que a igreja, a primeira vez, e aí sim o Concílio de Roma, vai definir o cânon do Novo Testamento. Cânon esse que os protestantes aceitam. E outra pergunta que não quer calar é, por que vocês não aceitam também a autoridade da mesma igreja que definiu também o cânon do Antigo Testamento? Então, aqui um vídeo muito rápido hoje, né, sem muitos elementos aqui, sem edição, né, como você está acostumado. As gagueiras ficam todas aí, mas a informação está aqui. Eu vou deixar o link do site New Advent para que você possa clicar e já ir direto para o livro 3, capítulo 25 do livro História Eclesiástica, tá? Para que você tenha noção do quão falso é essa afirmação, né, desse protestante aí. Se você chegou até aqui nesse vídeo, queria convidar você a clicar em curtir
inscreva-se em nosso canal e clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Eu nunca tinha visto um protestante tentar falsificar a história dessa forma que ele fez aí. Nunca tinha visto. Porque, inclusive, protestantes idôneos, e sim, existe isso, viu? Eles vão considerar que, no aspecto de história, é irrefutável que a Igreja Católica, pelo menos, eles vão dizer, pelo menos no Novo Testamento, sim, a Igreja Católica Apostólica Romana foi ela que definiu o cânon, que inclusive nós usamos, vão dizer os protestantes, mais idôneos, né? O que parece é que alguns tentam, dentro do tema catolicismo, atacar a Igreja de Cristo a qualquer custo. Mas sempre que eles tentarem isso, nós estaremos aqui para mostrar as incoerências. Então, eu vou deixar esse site aqui, New Advent, que fala da patrística, história da igreja, ou seja, história eclesiástica, né? O capítulo é o 25, tá? Então, você vai rolar a tela, quando você clicar lá no link. E aqui, ó, você vai ver no capítulo 25, toda a discussão que a igreja estava nesse momento que Eusébio de Cesareia escreve, tá? No decorrer do livro História Eclesiástica, ele vai citar, inclusive, a autoridade preeminente da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Da Igreja Romana, no caso, né? E também vai citar a Igreja de Antioquia, vai citar a Igreja de Jerusalém. Aqui nesse texto vocês vão ver que a igreja estava definindo, né? Definindo essa questão. No número 6 do capítulo 25, vocês vão ver que, embora a igreja apresente ali no consenso um catálogo, não foi um concílio, não foi uma definição oficial, né? Essa definição só vai acontecer em 382 no Concílio de Roma, confirmada em Cartago em 393 e reafirmada em Trento em 1546. Tá bom? É isso. Eu espero que tenha ajudado você esse vídeo. Mais uma vez, curta esse conteúdo, compartilhe com mais pessoas. Benedictio Deo Omnipotens Patris et Filii et Spiritus Sancto, descendat super vos et manet semper. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, pega eles, Nossa Senhora.